Tá. Sim. A ideia, então, é falar um pouco sobre estudos observacionais. Assim, nós vamos falar nessa e na próxima aula. Né? Eu quero dar umas pinceladas sobre vantagens e desvantagens de estudos observacionais e que tipo de desenhos de estudo, que tipo de análise a gente vai começar a ver de uma forma frequente nos estudos da psiquiatria e em papers no geral, assim, tá? Só para a gente ter noção das coisas, o que que é, quando tu vai bater o olho e, usou tal método, tu sabe o que que é, né? Isso é importante para a gente, quando a gente vai ler um artigo, isso torna rápido a leitura de um artigo, a gente não precisa ficar, que método é esse, eu não entendi, né, e tal, porque as pessoas não usam mais em paper, assim, só que quadrado e regressão simples e tal, né? As coisas estão um pouco mais sofisticadas, assim, então é bom a gente ter um pouco de noção dessas coisas. Esse artigo aqui é um artigo bem legal, assim, posso mandar para vocês se vocês quiserem, ele é um resumão de vários modelos causais, assim, para tentar entender causalidade mesmo em estudo observacional. Eu vou focar nesse assunto de causalidade porque a gente tem muita ideia de que estudo observacional, de forma alguma, infere causalidade. Não é bem assim, né? Tem métodos que ajudam a gente a fazer inferência causal, tem métodos que ajudam a gente a simular randomizações, esse tipo de coisa, né, para obter inferências causais ou pelo menos minimamente uma hipótese causal para poder fazer pelo menos um ensaio clínico ou experimentação, ou tem várias coisas que a gente não consegue a gente entender causa e efeito para fator de risco, né, especialmente, ou fator de proteção e tal. Então tem várias coisas, por exemplo, hoje tem uma tendência na psiquiatria grande de psiquiatria, lifestyle psychiatry, né? O Philippe Chu, professor de educação física aí da UFSM, é um expoente nisso no mundo, assim. É um dos autores mais citados do Brasil, justamente nessa área do lifestyle psychiatry, assim, trabalha com exercício físico e saúde mental. Então tem várias coisas que dá para fazer experimento, tem outras que não, né? Essa história toda começou, assim, esse artigo traz essa gravura, essa figura, né, que é bem interessante, assim, no sentido de a gente tentar entender como é que a coisa toda começou, assim, né. A gente já ouviu falar da história do Jon Snow e da cólera? Ou quem não ouviu falar, só para não chover muito no molhado aqui? Não lembro, professor. Já ouvi Tá. falar, mas não lembro. Também não lembro, não. Tá. Faço ideia. Nessa ideia, o Jon Snow é o pai da epidemiologia, né, assim, a grosso modo, né. Esse senhor aqui começou a ter ele nessa época não tinha microscópio, não se sabia, não tinha teoria do germe, a teoria do germe veio depois de 1850, né, não se sabia nada dessas coisas, e ele se começou a notar que pessoas estavam morrendo nessa região de Londres, e isso se espalhou para Londres inteira. Essa aqui é a região do Sorro, tá? É um pouco ao norte do centro de Londres. E Jon Snow fazia parte da Royal Society, estudava algumas coisas assim, e começou a tentar criar uma metodologia para tentar identificar o que estava acontecendo. Assim. Ele fez uma estatística espacial, aqui é o mapa do lugar, né, onde ele começou a contar a pilha de corpos que se acumulavam nas ruas, né? E ele começou a ver que essas pilhas de corpos convergiam para um determinado lugar aqui, né? Então todas elas tinham um centro que era aqui, e ali ele descobriu que existia um poço, isso aqui está lá até hoje, né? Esse aqui é o bar no nome dele, é um pub chamado Jon Snow, tá lá esse poço de água onde as pessoas pegavam água, e ele observava que em volta, os pubs, quem tomava café e cerveja não estavam morrendo, né? Mas ele viu que ao centro desse mapa espacial que ele fez aqui, ele viu que isso estava no centro, né? Ele pensou que as pessoas pudessem estar tirando a água daqui, e podia estar na água algum tipo de contaminação, as pessoas estavam morrendo porque estavam bebendo essa água, essa foi a conclusão. Ele viu que nesse prédio teve o primeiro caso de um bebê, né, que morreu de cólera, e a mãe jogava os dejetos e as fezes do bebê pelo esgoto, e o esgoto tinha um vazamento, eles abriram isso aqui e viram que tinha um vazamento que ligava ao prédio, né? Então ele identificou que podia ter uma contaminação da água, se começou a fazer projetos para tratamento da água, e a epidemia de cólera diminuiu, cessou, né? Então, antes da microbiologia, antes de tudo, tentou fazer uma inferência causal de algo ambiental, uma contaminação na água, que depois se descobriu que era cólera e tudo mais, né, estava causando as pessoas a morrer, né.
a questão do fog em Londres, do smog, né, mistura de poluição e neblina, que aconteceu na década de 50, até naquele seriado do The Crown, mostra isso na primeira temporada do Churchill, nesse smog, assim, né, as pessoas morriam de intoxicação pulmonar, né, os hospitais estavam lotados, e mais tarde a questão do cigarro, esse foi mais emblemático na medicina, né. Não tinha como fazer experimentação com cigarro e câncer de pulmão, mas câncer de pulmão era uma doença rara antes. E se começou a observar mais e mais mortes, nos estudos observacionais viu uma frequência maior de pessoas que usavam cigarro, enfim, né, e se começou a estabelecer critérios para isso, né, aí o critério de Bradford-Hill de ser precedente, ter tamanho de dose e efeito, etc., né, todos os critérios para tentar inferir causalidade, critérios meio um pouco arbitrários ainda, né, mas inferir causalidade de uma exposição ambiental está causando a morte, né? Esse debate foi longo, assim, né? A indústria do cigarro investiu pesado, né, na década de 70, 80, dizendo que não, que cigarro, pagando médico para dizer que cigarro não causava câncer, enfim, a evidência estava se acumulando, né? Sendo tudo ainda estudos observacionais que nos trouxeram essa informação, né? Mesmo assim conseguindo fazer algum tipo de inferência causal. A questão de causa, aqui a gente tem que entender como um objeto, né, que precede e é contíguo, ou seja, está ligado no objeto seguinte, né? Por exemplo, o cigarro e câncer de pulmão, objeto precedente e objeto consequente, de tal forma unido, né, que a ideia de um determina a formação do outro, né? Por exemplo, câncer de pulmão, 95% dos casos de câncer de pulmão é devido ao cigarro, não a outra coisa, né? Era uma doença rara antes, de fato. Então, um objeto está unido ao outro, a forma que a ideia de um determina a formação do outro, né? A impressão de um determina a formação da ideia do outro. Aquela coisa que a gente tem meio assim, traumatismo na infância, sofreu abuso, vai ter algum problema, né? Da ideia que a gente tem de causalidade é quase instintiva, assim, nesse sentido, né? Claro, o instinto parte de preconceitos e coisas que a gente não entende, mas depois de feita uma ideia, né, a causalidade passa por esse pensamento de que a formação, só entender o precedente, a gente já imagina o consequente, assim, né? Claro, isso demonstrado através de análise também, essas hipóteses têm que ser refutadas, também é um princípio da ciência isso. Em termos de causa, a gente também tem que cuidar o que é causa suficiente, causa componente, assim, né? Dentro de uma causa, por exemplo, tem trauma na infância, né? Trauma na infância é uma miscelânea de coisas, a gente não sabe se é maus tratos, se é abuso sexual, se é falta de comida, se é irregularidade, assim, numa punição, por exemplo, um dia a criança chega feliz em casa, toma um tapa, outro dia ela faz uma arte, toma um tapa, a criança já não sabe mais o que está acontecendo, né? Que tipo de coisa nesse trauma na infância causa o desfecho, né? Então, talvez tenha um componente, mas isso ainda não importa tanto se a gente tem uma causa pelo menos suficiente para causar o desfecho, né? A gente pode ter coisas desconhecidas, né, que tem que ser analisadas, mas isso está dentro ainda de um princípio de causalidade. Eu vou falar também um pouco depois, bom, já podemos falar agora, assim, que tem uma outra coisa, né, que é fator de risco ou marcador de risco, né? O marcador de risco não necessariamente é causa. A gente tem, por exemplo, a gente pode ter alguma situação A que está ligada a um desfecho B, que não necessariamente está causando o desfecho B, mas ele marca, por exemplo, tabagismo na gestação e déficit de atenção, né? A gente sabe hoje que isso é uma correlação, provavelmente uma correlação gene-ambiente, ou seja, a mesma genética que propicia a mãe a fumar é a que causa o bebê a ter déficit de atenção. Mas o cigarro em si não causa o déficit de atenção. Então, a mãe fumar na gestação é um marcador de risco genético para a criança ter déficit de atenção. Deu para entender isso? O conceito de correlação gene-ambiente? Sim. Sim. Então, uma estrutura genética, um arcabouço genético único causa os dois fenótipos. Então, a gente vai associar um fenótipo, quase um confundidor, vamos dizer assim, mas ele causa os dois. Então, a mãe fumar, a gente vai estar associado ao bebê déficit de atenção por esse link, né?
por ser um produto da mesma coisa, né? Então ela vai, no nível do fenótipo, ela vai marcar o risco de o bebê ter déficit de atenção. Então por isso a gente vai ver mais frequente esse tipo de coisa acontecer, mas não por uma questão, não por ser um fator de risco no sentido causal, mas por ser um marcador de risco, no sentido mais de estar associado sem causar. Um tipo de estudo bem importante em estudos observacionais, né, a gente sabe de estudos transversais e tal, não vou ficar repetindo muito isso, assim, a gente sabe isso da graduação, mas estudos de corte são instrumentos bem importantes para a gente entender esse tipo de coisa, assim, né, e agora com sofisticações de entendimento genético das cortes, fica ainda mais interessante de estabelecer causalidades. Um exemplo de estudo de corte aqui, né? A gente tem falado nos seminários do R1 coisa de maconha e esquizofrenia, né? Então, a minha hipótese, como é que funciona a minha hipótese para testar isso? E como é que funciona isso dentro de um estudo de corte, assim? Já pararam de ruminar? Pessoal? Já estão com sono para de ruminar. Vamos forçar mais um pouco aqui, daqui a pouco a gente acaba. Então, a minha hipótese H1, né, assim, que o uso regular de maconha causa esquizofrenia, ela é contrastada com a minha hipótese H0, né, que não causa esquizofrenia, é isso que eu vou testar. Então, eu tenho lá na população, né, um monte de gente sem o desfecho, tá? Ou seja, sem esquizofrenia, né, não tem o que eu quero estudar ainda. Eu vou seguir essas pessoas ao longo do tempo. Eu vou ver que algumas pessoas usam maconha, outras pessoas não usavam maconha, e umas começaram a usar, e eu vou ver o que acontece com elas, né? Aí eu vou ter a minha relação de incidência, daí eu vou ter aqui meu risco relativo, né? Os incidentes sobre os totais expostos versus os incidentes para os totais não expostos, e aqui eu vou ter o meu risco relativo de usar maconha versus não na incidência do meu desfecho, que aqui é a esquizofrenia. Esse é um estudo bem desenho simples, assim, né? Que agora eu tenho pessoas novas que antes eu não tinha, tá? Então são casos novos. Então as cortes são ótimas para estudar esse tipo de coisa, né? O surgimento de casos e ver os fatores associados. Só que tem um monte de confusão, né? Pode ser aqui que as pessoas que começaram a usar maconha também eram de uma classe social mais rica ou mais pobre, né? Ou eram pessoas mais novas ou mais velhas. Eu posso ter aqui que eram só homens, né? Então, nesse exemplo louco aqui, tá? Que só quem usa maconha era homem. E eu não vi isso, né? Eu não controlei isso no meu estudo. O que eu estou marcando aqui, na verdade, é o fator de ser homem, não usar maconha, né? Aquele exemplo clássico do confundimento do cafezinho e câncer de pâncreas, né? Quem tomava café, a incidência de câncer de pâncreas via-se que era mais frequente quem tomava cafezinho, mas quem tomava cafezinho também era mais frequente o uso do cigarro, né? E sem ajustar para isso, eu não consigo ver que é o cigarro que está causando o câncer de pâncreas e não o café, né? Então eu posso ter, esse é o problema principal de uma corte, né, de um estudo observacional, eu não controlar, não randomizar meu fator de exposição, né. O fator de exposição acontece de uma forma natural e isso pode ser confundido por outras variáveis, tá? Mas o estudo de corte nos tem vantagens, né, para fazer essas medidas de risco. Então, o risco relativo, né, vai nos expor a incidência. De novo, é um sinônimo, né, de incidência nesse caso. Lembrando que o fator de risco também é diferente de marcador de risco. Mas a gente vai ver muitas vezes a pessoa falar em risk factor, quando na verdade é um marcador e não é, de fato, um fator de risco. O fator de risco a gente entende como uma conotação mais causal, assim. Isso aqui a gente já viu da epidemiologia, né? Você já tem esse conhecimento do chiqueirinho, assim, né? O risco relativo, né? A incidência dos expostos, dos doentes expostos versus todos os expostos, e sobre os doentes que não foram expostos, né? Sobre todos os não expostos. Esse aqui é o risco, e aqui o risco relativo é um sobre o outro. Mas uma medida bem comum que a gente vai ver nos estudos, especialmente os britânicos gostam muito disso, eles não gostam de risco relativo, não sei porquê até hoje, tá? Mas já tentei algumas coisas que estou fazendo com eles lá, nós temos uma incidência, nós temos casos novos, vamos calcular o risco relativo, eles não gostam, não entendem essa medida de risco, né? Eles gostam muito do odds ratio, né? Que o odds ratio nada mais é
do que a taxa de doentes nos expostos versus a taxa de não doentes nos expostos sobre, né, a taxa de doentes dos não expostos dividido pelos não doentes dos não expostos, né? Ele corta essa unidade absoluta, não é isso sobre tudo isso, ou isso sobre tudo isso, né? E isso sobre isso, dividido por isso sobre isso, né? Opa. Então, eles adoram essa medida de chances, né? Quantas chances eu tenho a mais de ter um desfecho, dado que eu tenho exposição, versus quais as minhas chances de ter o desfecho se eu não tenho exposição, né? Então, a razão de chances é o que eles gostam de usar, mas também é uma medida para avaliar risco, assim, né? E aqui é só uma relação, né, para a gente entender um pouco isso, assim, a gente tem que observar nos estudos que a gente vai acabar vendo, que existe uma relação, uma proporção entre risco relativo aqui, né, e entre risco relativo e odds ratio, razão das chances, né, que quanto maior a minha incidência nos não expostos, ou seja, quanto mais frequente é o meu desfecho, por exemplo, infarto, tem muito infarto, não é uma doença rara. Quanto mais frequente o odds ratio, se o risco relativo for alto, ele tende a superestimar. O odds ratio vai ficar bizarro, 10, por exemplo, em comparação com o risco relativo de 2. Quando eu tenho incidência muito rara, por exemplo, esquizofrenia ou autismo, né, ou transtorno alimentar, por exemplo, que são transtornos mais raros, é menos de 1% de prevalência na população, o odds ratio vai ficar muito parecido com o risco relativo, né? Independente se o risco relativo é baixo ou alto, por exemplo, para risco ou para incidência, né? Por exemplo, a minha taxa de risco relativo para desenvolver esquizofrenia em quem usa maconha é de 1,25, né? É um desfecho mais raro, então se eu calcular o odds ratio, ele não vai dar muito diferente disso. Pegaram a ideia? Essa que é a mensagem, assim. Se o meu desfecho é raro, o risco relativo não vai ser muito diferente do odds ratio. Então, o odds ratio é uma boa medida, né? Por isso que nas coisas de psiquiatria, talvez faça sentido usar o odds ratio, né? Tirando talvez depressão, né? Que tem uma incidência mais frequente, assim. E aí o problema vai ser, se eu tenho depressão, por exemplo, uma incidência de 10% ao ano, e o meu risco relativo para um fator de risco, por exemplo, sei lá, usar maconha para depressão é 2, o meu odds ratio vai superestimar esse risco, tá? O odds ratio vai ser muito diferente do risco relativo, essa que é a ideia. Deu para entender isso? Sim. Então, você tem que observar nos estudos, assim, né? Vai pegar um paper lá, qual é o desfecho? Esquizofrenia, ou sei lá, uma coisa mais rara. E o artigo vai te dar odds ratio. Então, tá, não tem tanto problema, entendeu? Não inculca com isso que o odds ratio não está estimando a incidência de uma forma muito maior do que o risco relativo, essa que é a ideia. Mas se for outra coisa mais frequente, talvez haja um problema na pessoa ter medido isso em odds ratio, e se o risco relativo for positivo, né, saibam que aquele odds ratio pode estar superestimando, né? Essa que é a mensagem, assim. Então é uma crítica, é uma forma de a gente pensar o que a gente está lendo, assim. Pode ser uma crítica para esse artigo que a gente vai ler, vamos dizer assim. Professor, levar em consideração. Diga. Que eu lembro da graduação, assim, da epidemia, o risco relativo, ele ficou, pelo menos na minha cabeça, né, que ela é uma medida melhor, assim, do que o odds ratio, que ela só pode ser feita com estudos prospectivos, e ela teria uma força, assim, né, de demonstrar causalidade maior, enfim. Tem realmente isso, né? E não. Assim, a resposta curta é não, né? O odds ratio a gente fala, não, o odds ratio é para usar mais estudo cross-section, né? Estudo transversal. Não é isso que a gente vê, né? De novo, especialmente a literatura psiquiátrica britânica usa odds ratio direto, eles não usam risco relativo, né? E estudos longitudinais e tal, e são resistentes a isso, né? Assim, são duas medidas que informam algo um pouquinho diferente, elas têm uma relação forte entre elas, especialmente não distorcida quando a incidência a incidência do fenômeno é rara, né? Dos não expostos, né? De novo, não a incidência dos expostos. Eu falei tudo ao contrário aqui antes, né? Mas enfim, a incidência dos não expostos é rara, né? Então ela não distorce tanto, não é um problema. Elas informam coisas diferentes que realmente informam o risco, né? De tu ter a doença dado que tu tá exposto,
versus não ter a doença, dado que tu não está exposto, né? Isso é bem claro, assim, esse é o risco, né? Em percentual, o odds ratio são chances, né? Quantas, 2, 3 vezes mais chance de ter tal problema, 4 vezes mais chance de ter o problema, né? São informações um pouco diferentes, assim, né, nesse sentido. Mas as duas coisas podem ser feitas em estudo longitudinal, não tem problema, né? As duas informam a tua probabilidade de ter um problema, dado a exposição, mas são só informações um pouco diferentes. Assim. O risco relativo, para mim, é mais fácil de entender. Eu tenho dificuldade de entender o odds ratio. Né? O risco relativo, para mim, está muito claro. Odds ratio, isso aqui, para mim, não faz muito sentido. Né? O risco de estar doente, eu estou exposto, né? Eu estou exposto. Então, é o risco de estar doente dividido por não estar doente, sendo que eu estou exposto, e o risco de não estar doente dividido pelo risco de estar doente, dado que eu não estou exposto. Isso aqui, para mim, é muito difícil de entender. Né? Mas, por alguma razão, isso é uma coisa de escola. Né? Os Estados Unidos não são tanto, eles são mais flexíveis na epidemiologia disso, mas, por alguma razão, os britânicos adoram isso aqui. Né? E eu já tentei entender por quê, e te confesso que eu não consigo. Mas, assim, eu já vejo gente com críticas, assim, nesse sentido, tipo, não se usa odds ratio em estudo longitudinal. Não é verdade, se usa sim, né? Qual é o problema? Né? Não está aqui na definição, se vocês forem olhar, o tempo, né? Está em exposto e não exposto. Isso aqui pode ser longitudinal, não tem problema. Né? O desfecho aqui pode ser longitudinal, não há essa restrição para o odds ratio. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Respondeu. Mas tem coisa que realmente eu não sei, assim, porque que tem uma galera que é fixa nesse negócio, e eu acho mais difícil de entender o odds ratio, assim, né? Chance versus risco, eu acho o risco mais informativo. E tem uma outra coisa que a forma de cálculo dos intervalos de confiança também são mais estritos no risco relativo, né? Mas enfim, a mensagem desse slide é para a gente pensar que a incidência dos não expostos, o odds ratio fica distorcido se o risco é maior ou menor, tá? O risco começa a se distorcer se a incidência dos problemas nos não expostos, por exemplo, depressão em quem não usou maconha ou esquizofrenia em quem não usou maconha, se a incidência é baixa ou alta, e o troço começa a ficar distorcido. Senão, eles são muito parecidos, tá? Então não teria um problema, assim, de estimar as coisas. Inferência causal. Será que eu acho que eu vou parar por aqui, assim, porque a ideia agora é falar desse tipo de desenho, né? A gente falou dessas medidas de risco, são as duas principais que a gente vê em estudos observacionais. A gente também vai ver uma outra coisa, que é o hazard ratio, mas eu vou falar sobre hazard ratio quando eu falar de ensaio clínico, faz mais sentido, mas também se aplica aqui, onde a unidade de medida é o tempo, né? A gente vai ver o quão mais tarde ou mais cedo as pessoas vão ter doença, dado a exposição. Então, é uma outra medida, o risco relativo, o odds ratio, o hazard ratio. Mas eu queria falar um pouco dessas coisas de inferência causal que a gente vai acabar vendo em alguns estudos da psiquiatria. Né? Gráficos acíclicos diretos é uma coisa que a gente vai ver mais e mais em todas as áreas, a gente está vendo. Difference in difference e regression discontinuity a gente não está vendo tanto na psiquiatria ainda, mas tem coisas que se faz com isso aqui que impacta para nós, assim. E variável instrumental, randomização mendeliana, já tem bastante aplicação na psiquiatria, né, direto, que está aparecendo coisa. E propensity score, que é uma técnica que está caindo um pouco em desuso, mas também a gente tem visto, assim, alguns estudos na medicina no geral usar, que é uma coisa que a economia começou a usar na década de 80, mas agora está caindo um pouco por fora. Eu quero falar dessas 5 coisas, para a gente poder estudar elas agora. Isso aqui tudo tem naquele artigo que eu mandei primeiro, que eu falei primeiro ali, né, de coisas ambientais e tal. Pra gente poder bater o olho nisso aqui, olhar para um artigo e já sei o que é, sabe? A gente não perder tempo com isso aqui. Um artigo, a gente tem que ler em 5 minutos, assim, 5, 10 minutos no máximo, a gente não pode perder mais que isso, né? Mas sabendo como um artigo é construído, a estrutura dele e os métodos principais, isso fica muito mais fluido, né? Para a gente entender, assim. Claro, artigos que sejam da nossa área, a gente está pesquisando e quer entender a discussão e tal, a gente tem que ler completinho e demora um pouco mais. Mas para pegar o main message, os problemas principais no artigo, a gente não precisa levar muito tempo, né? E sabendo, de novo, a estrutura de um artigo, o que a gente espera encontrar em cada sessão e métodos que as pessoas usam, isso fica mais fácil, né?